Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast Pode Crescer, podcast do Sebrae, diretamente de um grande evento, Delas Day, que é o maior evento de mulheres de Mato Grosso do Sul. Eu sou Lívia Machado, você fica aqui comigo para conferir quem vai ser a convidada, então, desse episódio. Mas primeiro eu quero falar, então, que o Delas Day é uma iniciativa de várias instituições, juntamente com o Sebrae, para trazer para você histórias inspiradoras e também para falar sobre empreendedorismo, ciência e tecnologia, diversidade, inclusão e outros temas ligados ao empreendedorismo. E eu vou apresentar para vocês a Elisama Santos, que é escritora, psicanalista, apresentadora, que atua na área de relacionamentos familiares e também educação infantil e apresenta o programa Saque das Emoções do canal GNT. Obrigada pela sua participação com a gente aqui no podcast, Elisama. Prazer imenso estar aqui hoje. E nós estávamos falando nos bastidores a respeito da saúde mental, que nos dias de hoje eu acredito que seja algo de maior valor para que a gente consiga viver. E o que está acontecendo então com as mulheres da atualidade, entendendo que essa pressão, que a cobrança que vem do mundo, ela nasceu antes mesmo de que nós estivéssemos aqui? Sim, a gente é cobrada desde que a gente chega no mundo, desde antes disso. Assim, tem umas pesquisas que falam da diferença de tratamento do bebê, um bebê menino, um bebê menina, desde quando eles chegaram no mundo, o número de palavras, o que se cobra, o que se fala, é muito diferente. E nós aprendemos a buscarmos a perfeição o tempo inteiro, a sermos impecáveis, né? Então, assim, a sermos boas meninas. A boa menina é aquela que não incomoda, a boa menina é aquela que dá conta de tudo, a boa menina é aquela que não causa problemas. E ser a boa menina nos adoece. Porque quando você é boa pro outro, muitas vezes você deixa de ser boa pra você. Toda relação, ela demanda limite. E o limite, ele é frustrante para quem recebe. Né? Quando eu ouço um não, eu fico frustrada. Eu não queria ouvir não, eu queria ouvir só sim. E quem convive comigo também precisa aprender a ouvir não. Porque eu tenho o direito a dizer não. Então a gente vê muitas mulheres falando, nossa, quando eu comecei a dizer não, a cuidar dos meus limites, muita gente se afastou. E se afasta mesmo. Porque estava com você pela tua utilidade, não por quem você é. E nós aprendemos a sermos úteis o tempo inteiro. A gente aprendeu, e a gente aprendeu com as nossas mães, que aprenderam com as mães delas, a estarem sempre fazendo alguma coisa. A mãe é aquela que vai ser a última a sentar na mesa para comer, a primeira a levantar, que ela está sempre fazendo algo. Então minha mãe volta e meia falou, mãe, senta, quando eu morrer eu já vou sentar. Como assim quando eu morrer eu já vou sentar? Você tem direito do descanso, ele é um direito seu, tá tudo certo. Você sentar um pouquinho não é um pecado, mas tem que estar atento a todo mundo. E nós aprendemos muito novas que o nosso valor, ele está pulverizado em várias coisas ao nosso redor. Então, o nosso valor como boas mulheres, como boas mães, se meu filho gripa, se meu filho não se comporta, se meu filho gritou na escola. Eu lembro quando eu casei, minha mãe cruzou com meu marido saindo de casa. E aí ela falou, minha filha, a roupa do seu marido tá toda amassada. O que é que vão falar de você? Eu, de mim, querida. Quem tá usando a roupa amassada é ele. Mas a gente aprendeu que a roupa amassada do marido é uma responsabilidade nossa. Entende? Então, o nosso valor, ele está pulverizado em tudo que está ao nosso redor, na poeira que está nos móveis. Como que a gente não fica ansiosa? Então, ser mulher em uma sociedade que te cobra que você seja você e mantenha ao seu redor tanta coisa funcionando, é ansiogênico por natureza. E aqui nesse evento do Sebrae, que é voltado para mulheres empreendedoras e para mulheres que desejam empreender, nós estamos falando também da saúde mental de alguém que vai liderar um projeto, vai liderar uma empresa, um negócio, talvez o negócio da própria vida. E como lidar com os desafios, né? Tendo em vista que eu conversei agora há pouco com uma empreendedora que me disse que ser empreendedora é uma jornada solitária, que ela se sentia muito sozinha fazendo isso. E é muito solitária, né? É muito solitária. E a gente tem aqui muitas camadas, se nós pensarmos na mulher empreendedora. A gente tem a camada do tempo de trabalho, porque nós temos menos tempo para ofertar para os nossos negócios. Eu me lembro conversando com uma amiga há um tempo, e as duas empreendedoras, nenhuma das duas conseguia trabalhar 8 horas por dia. Falei, cara, o tanto de coisa que a gente faz trabalhando 3, 4, 5 horas por dia. Imagina se a gente conseguisse trabalhar 8 horas por dia. Porque é isso, a gente não tem o tempo disponível que os homens têm, em regra, para a gente empreender. Nesse tempo que a gente tem disponível, a gente equilibra muitas coisas. Então, a maioria das mulheres empreendedoras começou a empreender, primeiro porque ela não começou a empreender porque ela quis.
Ela começou a empreender porque era um jeito de continuar com os filhos, porque era um jeito de ainda cuidar da casa. Ela começou a empreender por necessidade. Poucas começaram a empreender pelo sonho. A maioria começou a empreender porque o mercado de trabalho não nos aceita como mães, não aceita a nossa jornada. Então você fala, olha, pelo menos eu vou conseguir me organizar. Acho que a grande maioria. A grande maioria. E aí você trabalha insanamente em todos os horários que dá e você não para de trabalhar nunca. Talvez esse seja o maior desafio. O momento que eu falar, não, agora eu não vou trabalhar. Eu trabalho na minha equipe com a maioria, somente com mulheres, e a maioria é mãe. E às vezes eu respondo mensagem às 10 da noite. Meu marido fala, você tá olhando a resposta do trabalho? Cara, mas a Ana só começa a trabalhar depois que os meninos dormem. Então ela tá trabalhando agora. Se eu posso ajudá-la, eu vou responder. Como que a gente equilibra isso? Quando é que a gente para de trabalhar um pouquinho? E aí a gente deita com a sensação de insuficiência, de que eu não fiz o suficiente nem pela casa, nem pelos filhos, nem por mim, nem pelo marido, nem pelo trabalho. Porque a gente tem a tendência que agora até o autocuidado ele virou um produto. Eu tenho que me cuidar para eu dar conta das coisas. Não, mas eu tenho que me cuidar porque eu mereço cuidado. Não é para dar conta da vida. Sim. Eu tenho que me cuidar porque é bom me cuidar. E me cuidar não é só unha e cabelo que a gente aprende que é nosso cuidado. Olha como é cruel a sociedade com a mulher. Nós aprendemos que o autocuidado, ele é estético, ele é pro outro. É a minha unha, é o meu cabelo, é a minha aparência. Autocuidado é dizer não. Autocuidado é marcar aquele check-up que eu preciso fazer com o médico há eras. Autocuidado é pro dentista, sabe? Autocuidado é fazer esse tanto de coisa que é meu, que é pra mim e que eu mereço. É acrescentar prazer na minha rotina. É amar e ser amada. É ligar pras minhas amigas. Isso é autocuidado. Quando a gente fala da jornada empreendedora, nós falamos de mulheres que ou estão trabalhando ou estão cuidando da casa. Não há espaço para mais nada. Porque como você não tem um horário fixo de trabalho e também não tem um horário fixo de ser mãe, enquanto tem trabalho e tem criança, você está fazendo coisas. Sim. E a maioria das empreendedoras, elas começam a trabalhar ao acordar e elas param de trabalhar somente na cama com o celular quase caindo na testa de sono. A gente vai adoecer. Eu vou compartilhar até uma história pessoal, gravando em casa para rede social. Eu dava pause todas as vezes no meu vídeo que o meu filho me interrompia porque ele estava do meu lado e ele é pequenininho. Bom, agora voltando a falar para dicas de empreendedoras, porque eu me coloquei nessa posição porque eu imagino que seja muito comum e um exemplo assim, né, corriqueiro para as mulheres. Para uma mulher que não tem horário para começar e nem para parar, né, 24 horas ali praticamente, o tempo que está acordada praticamente no ar, trabalhando. Que recomendações de saúde mental? Porque muitas ainda também não sabem quais são os sintomas de burnout, de depressão, e ainda são julgadas por isso. A gente precisa desmistificar a doença mental. A gente precisa entender que o adoecimento mental, ele não é coisa de gente fraca, não é coisa de gente que não se organiza, não é coisa de mulher que não dá conta. E a gente precisa falar de saúde mental desassociada da doença. O que é que te traz saúde? É diferente de doença. Sim. O que é que te faz bem, o que é que te cuida, o que é que te nutre, o que é que te alimenta. Quando nós falamos de empreendedorismo, eu preciso pensar na sustentabilidade emocional do meu negócio. Nós aprendemos a pensar na sustentabilidade financeira, só que a sustentabilidade financeira, ela depende da sustentabilidade emocional. Se algo não é emocionalmente sustentável, eu vou fazer isso por um tempo, eu não vou dar conta e vai fechar. Então, não é só a sustentabilidade financeira que importa, a emocional importa. Então, eu preciso pensar, esse ritmo que eu estou empreendendo hoje, ele é um ritmo possível a longo prazo? Por quanto tempo eu vou fazer esse ritmo? Eu vou correr essa maratona que eu estou correndo por quanto tempo? Existem sim projetos e épocas em que a gente vai precisar trabalhar mais. E eu preciso me organizar no antes e no depois para dar conta daquilo dali. Eu estou numa semana de trabalho muito intenso. Muito intenso. O mês da mulher é um mês que eu trabalho muito. E essa semana especificamente, eu saí da minha casa na segunda-feira e só volto na quinta à noite. Então, hoje, eu vou estar em 3 estados. Saí do Rio de Janeiro, estou aqui no Mato Grosso do Sul e termino o dia em São Paulo. Quando eu vi a minha agenda, que essa semana ia ser essa loucura, falei, cara, eu preciso me cuidar antes, dar uma aliviada nas coisas na semana antes, para dar conta de março. E quando eu voltar, no sábado é meu aniversário, eu vou para uma fazenda. Falei, não vou fazer festa, não vou fazer nada, eu não quero saber de trabalho. Quando eu voltar, eu preciso descansar. Porque senão eu sei que eu vou pifar. Eu já tive burnout. Eu sei o que é burnout. Só que a gente se acostuma. E sabe qual é o grande risco do adoecimento mental? É que enquanto você está no buraco, você não percebe o quanto ele está fundo.
Você só percebe a profundidade daquele buraco quando você começa a sair. Na última fase de ansiedade que eu tive, em 2023, eu já falava de saúde mental, já trabalhava, já fazia tudo. Quando eu comecei a me tratar, que eu senti o ar entrar novamente nos meus pulmões, eu olhei pra trás e pensei, meu Deus, como eu tava mal. Como que eu tava sobrecarregada de tudo e eu não tava percebendo. E aí, como é que a gente começa a observar? Como tá o meu sono? Como tá a forma que eu como tá a minha paciência com as pessoas que eu lido, com que eu converso. Assim, quando eu não tô bem, o cachorro me irrita, a minha mãe me irrita, o vizinho todo mundo me irrita. Eu tô cheia de barulho interno, eu não aguento um ar de ninguém ao meu redor. Isso é um sinal de alerta. É um sinal de que eu preciso de ajuda. E eu não vou, de forma alguma, ser leviana pra falar, amiga, se acalma. Não é isso. É, olha, algo na tua rotina tá precisando mudar. Você precisa de mais apoio. Você precisa de mais cuidado. E às vezes as estratégias de cuidado que nós temos comumente chegam fases que a gente precisa de mais, precisa de um reforço. E a gente elas não funcionam. Espera até às vezes a compreensão do outro quando a iniciativa tem que ser da própria mulher. Sim, e assim, muito dificilmente a gente vai ter um outro que vai falar, amor, sente e descansa, você trabalhou demais. Porque muitas vezes a gente escuta, meu bem, você precisa relaxar, mas você sabe que assim que você acabar de relaxar, tudo que você não fez vai estar acumulado num canto pra você fazer. Como você relaxa? É muito fácil chamar uma mulher de controladora. Quando, se ela não estiver aqui, botando os braços no malabarismo diário, os pratinhos que caírem, é ela que vai pegar a vassoura e a pá pra catar os caquinhos. Então, é lógico que eu vou tentar não fazer cair. E aí, observar que estrutura eu tenho ao meu redor que me permita também. Falar, eu confio que isso aqui eu posso delegar e que vai dar certo. Eu confio que eu posso relaxar aqui. Entende? São muitas camadas, né? É um tema muito complexo, que a gente precisa olhar com muito respeito. Mas o que eu quero deixar de mensagem para quem está escutando a gente é que eu não dou conta pode ser substituído por eu não ter um apoio suficiente. A gente precisa tirar do individual. Preciso tirar de mim. Eu que não estou dando conta de tudo que eu tenho que fazer. Gata, olha ao teu redor. Quantas pessoas seriam necessárias para você dar conta do que está acontecendo? Quantos braços, mãos, pernas, mentes precisariam para sustentar a lista absurda de coisas que você faz? Eu conheço mulheres incríveis. Eu conheço mulheres maravilhosas que não conseguem reconhecer um terço da própria potência. Porque elas estão o tempo inteiro focadas no que elas não estão dando conta de fazer, porque o mundo está dizendo o tempo inteiro que elas têm que fazer muito. Que elas têm que ser tudo para todo mundo. E aí é esse exercício diário de falar, gata, você não tem que ser tudo para todo mundo. Respira. Respira, você é humana, você falha, você erra, você se atrapalha. E se as relações não cabem o teu não cabe o teu não posso, não cabe o teu não quero, você está em relações violentas. Porque uma relação que não cabe o teu limite, não cabe o teu não, uma relação que você não pode dizer não quero, é uma relação que você não deveria estar. E aí é hora da gente olhar as nossas relações. Sim, existem algumas relações que a gente precisa abrir mão, ou que elas precisam se transformar, porque elas estão adoecendo a gente. Não adianta você tomar antialérgico e continuar do lado do que está te dando alergia. Você precisa olhar o ambiente. Olha o ambiente o tempo inteiro, não é só você, sabe? E pra gente finalizar nessa área do empreendedorismo, né, que a gente está tratando aqui, de repente o menos é mais. O resultado, ele pode vir também de uma mente mais limpa, mais leve. Eu acho que quando a gente pensa em empreendedorismo, eu preciso o tempo inteiro pensar no que é sustentável emocionalmente pra mim, sabe? E às vezes o sustentável emocionalmente pra mim vai ser tão diferente do que eu queria. Sabe, assim, a gente bota, nossa, eu tenho um plano de fazer 1 milhão de coisas, e é um plano às vezes tão irreal, tão distante do que é possível pra minha realidade. Eu tô com um bebê, sei lá, de 1 ano, e eu tô querendo trabalhar como se eu estivesse com filhos de 18. Não, amor, não é assim. Dá uma respirada, as coisas elas vão acontecer, mas eu preciso respeitar meu tempo, sabe? Porque se eu não consigo respeitar meu tempo, eu não consigo pedir pro outro que respeite. Eu não consigo cuidar do meu tempo. Eu não consigo falar não se eu não souber o que eu estou defendendo. Então, eu preciso saber aqui. É um exercício diário, constante, que a gente vai errar 1 milhão de vezes, mas que a gente precisa ter em mente, sabe? Que a gente merece carinho, respeito, reconhecimento, sendo quem a gente é, fazendo o que a gente faz. E antes da gente, então, se despedir da Elisama, entregar um presente aqui, uma lembrança do Delas Day. Obrigada. Para essa convidada maravilhosa aqui, então, dessa edição do nosso podcast.
Obrigada pela sua participação, pela contribuição com a gente aqui, então, nesse evento. Um prazer imenso. Espero que as mulheres tenham cada vez mais coragem de arriscar, de pedir ajuda, de dizer não. Porque a gente pode muito. Acredito muito no poder feminino. E a gente torce muito por isso, torce muito por elas. Sim, sim. Bom, e essa foi mais uma edição do Pode Crescer, o podcast do Sebrae Mato Grosso do Sul, nesse grande evento, Delas Day, o maior evento para mulheres de Mato Grosso do Sul. Espero que você tenha se inspirado com mais essa entrevista. Não deixe de seguir o canal do Sebrae MS no YouTube e compartilhar o nosso conteúdo para quem você conhece. Até a próxima. Tchau, tchau.